pessoal, tudo certo? Vamos tratar hoje aqui de um tema que é bem importante para provas, especialmente provas de segunda fase, tá? Eu já vi isso caindo em prova recente de segunda etapa. É esse tema aqui. Qual é o conceito de preceito fundamental? E isso aí tem a ver com o quê? Isso tem a ver com o tema do controle de constitucionalidade, mais precisamente do controle concentrado abstrato de constitucionalidade, por meio da ação chamada ADPF, Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. A ADPF está prevista na Constituição Federal, lá no artigo 102, parágrafo 1º. Fala o seguinte: a arguição de descumprimento de preceito fundamental decorrente desta Constituição será apreciada pelo Supremo Tribunal Federal na forma da lei. Qual é o problema aqui? É que a Constituição só fala isso sobre a ADPF, não fala mais nada. Ela não diz qual é o objeto da ADPF, ela não diz o que é um preceito fundamental, que no caso é o parâmetro constitucional de controle, não diz nada disso. De modo que a definição do que é preceito fundamental acaba ficando a cargo da doutrina e da jurisprudência. E isso é definido na jurisprudência caso a caso. Quem vai dizer, quem vai dar a última palavra sobre o que é um preceito fundamental ou não, é o Supremo Tribunal Federal. Então, sempre que o Supremo admite o ajuizamento de uma ADPF e processa a ADPF, julga a ADPF, significa que ele está considerando aquele parâmetro constitucional invocado como violado na ação um preceito fundamental. Então, quem fala o que é preceito fundamental no nosso ordenamento jurídico é o Supremo Tribunal Federal. E ele faz isso, claro, com a ajuda da doutrina. A doutrina dá sugestões. E o Supremo Tribunal Federal, nos casos que julga, diz o que é preceito fundamental e o que não é preceito fundamental. Simples assim. A Constituição não ajudou muito, então essa tarefa fica a cargo do Supremo Tribunal Federal e da doutrina, tá? Bem, o que a doutrina diz sobre preceito fundamental é que os preceitos fundamentais da Constituição são aquelas disposições que revelam, que expressam o espírito da Constituição, a essência do regime constitucional, os valores adotados naquela Constituição. Isso aqui essa é a definição de preceitos fundamentais. Tá? E aí os preceitos fundamentais específicos são definidos caso a caso pelo Supremo Tribunal Federal. Tá? Bem, eu trato disso no meu livro, tá? No meu livro Direito Constitucional Grifado. Então, eu resolvi trazer para vocês aqui a transcrição. Na verdade, não, o print do meu livro para a gente acompanhar aqui o que é a definição de preceito fundamental, o que o Supremo Tribunal Federal já decidiu que é preceito fundamental, tá? Então, vamos dar uma olhadinha. Isso é tratado lá no capítulo de controle de constitucionalidade, que é o capítulo 6 do livro, tá? E tem um tópico lá sobre preceitos fundamentais, para a gente tratar disso. E aí eu falo o seguinte lá. Como vimos, né, conforme visto, a Constituição foi lacônica ao disciplinar a ADPF e não estabeleceu o que são preceitos fundamentais. A Lei 9882, por sua vez, que é a lei que disciplina a ADPF, também não trouxe uma definição ou indicação do que seja preceito fundamental. Há, a esse respeito, como se pode perceber, um vazio constitucional e legislativo, cabendo ao STF preenchê-lo. Portanto, é o STF que irá dizer, caso a caso, o que é preceito fundamental e o que não é, contando, inclusive, com o auxílio da doutrina nessa tarefa. E aí eu sigo. A doutrina conceitua os preceitos fundamentais como as disposições que contêm a essência do regime constitucional, as normas que revelam os valores fundamentais do ordenamento jurídico e definem a identidade do Estado. Então, um preceito fundamental tem essas características. E quais normas da Constituição devem ser consideradas preceitos fundamentais? Tanto a doutrina quanto a jurisprudência se debruçam sobre essa questão, já tendo o STF apreciado diversas ADPFs envolvendo diferentes disposições constitucionais, as quais, por conta disso, podem ser apontadas como preceitos fundamentais. Ou seja, as normas da Constituição que são indicadas como violadas em ADPF são preceitos fundamentais. Se não fossem, o STF não teria admitido essas ADPFs, tá?
E aí eu trago uma lista de normas que já foram admitidas pelo STF como preceitos fundamentais. Segundo o STF, são preceitos fundamentais, dentre outros. Primeiro, os direitos e garantias individuais, as cláusulas pétreas, os princípios sensíveis, que são aqueles princípios que justificam o ajuizamento de uma ADI interventiva, os princípios fundamentais. Segundo, e isso foi decidido aqui na DPF 33, tá? Segundo, o direito à saúde, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e a busca pelo desenvolvimento econômico sustentável. Esse precedente foi a DPF 101. Terceiro, a autonomia administrativa e financeira da Defensoria Pública já foi considerada pelo STF como um preceito fundamental nessa DPF aqui, a DPF 307, tá? O direito fundamental à liberdade de cátedra, previsto no artigo 206, inciso 2 da Constituição, e a garantia do pluralismo de ideias prevista no artigo 206, inciso 3 da Constituição. Tá? Esses dois preceitos fundamentais foram assim reconhecidos pelo Supremo na DPF 526. Tá? Então, fica aí para vocês a definição do que são os preceitos fundamentais, como a doutrina enxerga os preceitos fundamentais e algumas hipóteses que o STF já reconheceu, algumas normas da Constituição que o STF já reconheceu como preceitos fundamentais. Beleza? Se quiserem falar comigo de forma mais próxima, dar sugestões, tirar dúvidas, trocar ideias sobre outras coisas, vão lá no meu Instagram, é o @professor Francisco Braga. Vou ter o maior prazer em falar com vocês. Beleza? É isso aí. Valeu e até a próxima.